Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Marcenaria Moderna da D3 Decor. Eu me chamo Levi Gomes e serei o seu instrutor na aula de hoje. Hoje nós iremos projetar juntos uma cozinha. Nós iremos utilizar a ferramenta do HelloMob, que nós utilizamos na última aula, e também aprenderemos hoje a fazer as configurações avançadas, determinando todo o nosso processo construtivo desse mobiliário. O ideal é que a gente passe a trabalhar juntos de agora em diante. Então nós vamos combinar o seguinte: à medida que eu for executando determinadas ações, eu vou dar um tempo para que vocês possam fazer isso. Eu vou avisar o momento em que vocês devem pausar o vídeo para fazer a atividade no computador de vocês e depois nós vamos dar continuidade a essa atividade. Então eu vou mostrar para vocês a cozinha que nós vamos projetar juntos. Apenas um detalhe: nós não vamos projetar a parte estética de iluminação, decoração. Nosso objetivo agora é nos concentrar nos módulos, nos armários, ok? Então precisamos projetar isso da maneira correta, com as suas configurações definidas. Coisas que nós vamos avaliar aqui na nossa cozinha. Primeiro, reparem que na imagem nós conseguimos ver que a nossa cozinha, nossos balcões, eles não tocam o chão. Eles estão afastados do chão. E nós vimos em aulas anteriores que a altura mínima necessária do chão até a base desse armário deverá ser de 150 milímetros. Menor do que 150 milímetros dificulta muito a limpeza. Mais alto que 150 milímetros, a gente perde muito espaço interno no nosso mobiliário. Nós não trabalharemos considerando que haverá tamponamento em pedra, igual nós estamos vendo nessa mensagem. Sendo assim, teremos que aplicar tamponamento nesses armários que estão na extremidade. Porque balcões de cozinha, em geral, nós vamos trabalhar com parafuso para fazer a sua montagem. É um armário mais pesado, que vai receber mais peso, e nós precisamos garantir uma estruturação mais resistente. E o parafuso, ele sempre terá uma resistência maior que dispositivos de montagem. Se quiser facilitar durante a montagem, o que pode ser feito é utilizar parafuso com cavilha, onde as cavilhas serão as guias e facilitarão o encaixe para que você depois venha fazer o travamento com o parafuso. Então, como nós utilizaremos parafusos, esses armários que estão nas extremidades, esse balcão gaveteiro embaixo do cooktop e esse último balcão depois da pia, eles precisam receber tamponamento para esconder tudo isso, essas fixações. Reparem também nas folgas existentes entre cada gaveta, entre cada porta. Reparem que, dependendo do ângulo que nós estejamos olhando, dependendo do módulo que nós estejamos olhando, nem dá para perceber que existe uma folga, porque a folga realmente ela é mínima. Isso é para nós termos essa sensação de que é um objeto único. Então, quanto maior forem as folgas, maior será esse impacto de divisões. Quanto menor, maior a sensação de continuidade. Okay? Então, essa folga mínima nós iremos trabalhar com 3 milímetros. Mas reparem que entre a pedra, o módulo, a primeira porta ou a primeira gaveta, essa folga ela é maior. Por que é maior? Ela é maior devido ao tipo de estruturação que foi utilizado aqui em cima. Provavelmente, neste mobiliário foi utilizado travessas na horizontal. O problema das travessas na horizontal é que essas travessas elas não terão resistência, elas poderão empenar com o tempo, ok? O que vai modificar as dimensões internas desse mobiliário, podendo fazer com que portas fiquem se sobrepondo umas às outras, atrapalhando, dificultando em fazer ajustes finos. E esse é um mobiliário que não vai receber fundo por ser da área úmida. Então, balcões de banheiro, cozinha, área de serviço, nós vamos sempre tentar evitar a aplicação de fundo para que esse armário ele não apodreça o fundo em pouco tempo.
E para esse armário ele ter uma estruturação, ele manter essa caixaria no esquadro resistente, nós precisamos trabalhar com a sua travessa, ok? Que é essa parte superior do balcão na vertical, que é o que vai garantir maior resistência e uma melhor estruturação nesse tipo de mobiliário. Sendo assim, essa folga, apesar de ser maior, a que nós iremos trabalhar precisa ser ainda maior, porque o mínimo que uma revenda consegue cortar e para ter resistência também na montagem são 70 milímetros. Então a revenda não vai cortar menor do que isso, nossa travessa vai aumentar essa folga superior, que apenas poderá ser escondida utilizando uma pedra com uma vista maior. Então nós vamos ter uma folga bem maior na parte de cima. Reparem que nós temos aqui 2 gavetões abaixo do cooktop e um gavetão utilizado em geral para panelas. De frente nós temos outro gaveteiro. Esse gaveteiro nós vamos trabalhar com gavetas iguais, nós não vamos colocar gavetas diferentes, como está aqui no projeto. Nós temos também 2 armários de canto cego, que vai fazer esse U na cozinha. Esse armário de canto cego, ele tem um recuo na porta, então reparem entre o gaveteiro do cooktop e a porta, entre os 2 gaveteiros, existe um afastamento, um recuo. Esse recuo ele é necessário para que eu possa abrir essa porta e essa porta não bata nas frentes do outro gaveteiro. Esse mesmo recuo ele também precisa existir na lateral desse gaveteiro. E ele precisa ser proporcional ao recuo da porta. Então, se eu recuar 70 milímetros para essa vista de fechamento, eu também preciso ter uma vista de fechamento com 70 milímetros. E se desse lado vai ser configurado com 70 milímetros, do outro lado eu também preciso configurar com 70 milímetros essa vista e esse recuo. Temos depois um armário de 3 portas, onde 2 portas abrem o vão abaixo das cubas da pia. E depois temos um armário que a gente não consegue ver ele completamente. E nós vamos utilizar uma porta basculante inferior, uma porta que vai abrir para baixo, e um gavetão na parte de baixo. Nos armários aéreos, reparem que nos nossos armários aéreos eles não possuem tamponamento. Se houvesse algum tipo de tamponamento, as nossas portas estariam com efeito de embutidas, mas não é o caso. Dá para ver que nossas portas escondeu toda a caixaria desse mobiliário. Sendo assim, eu não vou poder utilizar a estruturação do tipo base e tampo por dentro, porque do contrário, quando eu juntar um armário no outro, e repare que eu tenho um armário de 3 portas e um armário de 2 portas, isso fica visível quando eu analiso essa folga maior entre os 2 armários, que é a soma de 3 milímetros de folga de 2 portas e a folga de 3 milímetros do armário de 3 portas, somando assim essa folga maior que poderia ter sido ajustada na dobradiça. Visto que eu não tenho tamponamento e eu tenho mais de um mobiliário, se eu juntar esses 2 módulos e as estruturações deles forem do tipo base e tampo por dentro, eu vou ter 2 laterais entre esses armários interrompendo a continuidade do meu mobiliário. Então, para eu garantir que esse mobiliário ele seja atraente esteticamente, eu vou utilizar base e tampo por fora. Então, quando eu juntar a base de um armário com a base de outro armário, nós teremos uma continuidade da chapa, o que esteticamente agrega muito valor. Só que, se eu não estou trabalhando com tamponamento, eu não posso trabalhar com parafuso para fazer a montagem dessas caixarias, porque senão elas ficariam visíveis e eu também não vou utilizar tampinhas e adesivos para esconder esses parafusos, porque isso não agrega valor. O que vai agregar valor será o uso de dispositivos de montagem. Então, nos armários aéreos, nós trabalharemos com minifix e cavilha na caixaria e prateleiras com VB, assim como também nos armários inferiores que tiver prateleiras, vamos trabalhar com o sistema de fixação VB35. Com essas informações em mente, vamos dar início então ao projeto da nossa cozinha.
vamos abrir o SketchUp e fazer login no Holomob para iniciarmos as nossas atividades. Nós vamos iniciar o nosso projeto pela parte da parede frontal, que está de frente para nós. Então nós vamos iniciar a colocar o nosso balcão, gaveteiro, e depois nós vamos dar sequência a esse projeto. Então nós vamos filtrar a categoria para balcões gaveteiros. Ao localizar o balcão gavetas iguais, nós vamos entrar na engrenagem, onde nós vamos fazer a configuração do seu processo construtivo. Então cliquem na engrenagem e vamos na primeira opção, construção da caixa. Aqui em construção da caixa nós temos duas configurações, a montagem da base e a montagem do tampo ou travessa. A base nós vamos colocar por fora, por baixo das laterais, passando, porque quando eu juntar um balcão ao outro, essas bases vão tocar uma na outra e isso vai dar continuidade ao meu projeto. Esteticamente isso agrega valor. Talvez você pense assim, mas não é um mobiliário que vai pegar mais peso, não precisa de uma estruturação mais resistente, mas em geral esses balcões eles vão estar apoiados em um sarrafo de fixação na parede, que vai garantir que essa base aguente mais peso, ou vão estar apoiados em pés com regulagem, escondidos com uma vista de acabamento feito na própria pedra da pia, ou ainda apoiados diretamente no sócolo, que é uma alvenaria onde os armários vão ficar sobrepostos. Sendo assim, nós podemos trabalhar tranquilamente com a base por fora, por baixo das laterais. A montagem do tampo ou travessa, nós temos que lembrar que nós vamos trabalhar com travessa e essas travessas vão ser montadas entre as laterais. Então, localizem a configuração por dentro das laterais. Reparem que quando vocês clicarem e colocarem uma opção diferente da existente, eu vou fazer o teste aqui para vocês verem, vai abrir uma janela perguntando aonde você deseja aplicar esta configuração. Se é no módulo, então apenas este gaveteiro recebe a configuração, ou na categoria, onde todos os balcões gaveteiros recebem essa configuração, e pode ser que essa segunda opção apareça como aplicar geral. Quando temos a configuração aplicar geral, significa que todos os módulos que estiverem na categoria geral vão receber essa configuração. Isso acontece muito em configurações de fundo. Para nós, é interessante aplicar sempre em categoria e em geral, porque nós não vamos precisar fazer essa configuração novamente. O nosso processo construtivo já vai estar determinado. Eu apenas vou aplicar no módulo quando eu estou fazendo um projeto específico, uma necessidade específica, que eu realmente deva mudar o meu processo construtivo. Fora isso, todos eles vão estar na sua devida categoria configurado. Então coloque em aplicar na categoria e depois salvar. Vamos clicar agora em voltar e vamos configurar fundo do módulo. Como eu mencionei, todas as configurações que vocês fizerem, vocês vão aplicar em geral, para que todos os fundos de qualquer módulo já recebam essa configuração. Então a primeira configuração é o recuo do rasgo. Que rasgo é esse? Que recuo é esse? Eu vou mostrar para vocês duas gavetas, onde nós vamos ter a configuração. Nós vamos ter dois tipos de fundos diferentes. Nós vamos ter o fundo rasgado e o fundo rebaixado. Vamos entender a diferença entre eles e qual configuração nós devemos aplicar. Então nós temos aqui duas gavetas. Reparem que em vermelho nós temos o fundo, onde cada um deles segue um padrão. Nós temos o fundo rasgado, muito comum em gaveta, onde nós temos um canal onde esse fundo ele entra e encaixa, ok? E nós temos o fundo rebaixado. Não é utilizado muito, mas para a gente que quer oferecer um diferencial que é a qualidade, esse fundo, além de ser estrutural, ele também dá um excelente acabamento. Você olhando pela lateral, não aparece nada, ok? Diferentemente de um fundo pregado. Analisando este fundo rasgado,
nós temos que levar em consideração o seguinte, que eu preciso fazer duas configurações. O recuo é onde vai iniciar o rasgo desse fundo, ok? Então, esse recuo não pode ser menor que 10 milímetros, pois quanto menor for esse recuo, menor será a resistência desse fundo, pois ele poderá se romper facilmente. Talvez alguns pensem o seguinte aqui com relação à profundidade desse canal. Reparem que esse canal ele está apenas com 5 milímetros de profundidade. E alguns talvez pensem que aumentar essa profundidade vai aumentar a resistência do fundo ao peso. Mas quanto maior for essa profundidade, menor será a resistência desse material que vai estar suportando o peso desse fundo, do que tiver dentro da gaveta. Então, eu apenas vou estar transferindo o problema de lugar. Se eu tenho um fundo que ele é completamente rasgado, todo encaixado, tá? Diferente dessa gaveta que recebeu usinagem apenas nas laterais e na contrafundo e na contrafrente nós vamos fazer a fixação com parafuso, diferente desse tipo de fundo, quando nós colocarmos peso aqui dentro, se todos os lados estiverem encaixados, esse fundo criar barriga, ele pode cair daqui de dentro. Por isso, alguns talvez pensem que seria interessante aplicar uma profundidade maior aqui no canal. Sendo que, se a minha gaveta aguentar o peso, ok? Esse fundo não criar barriga, porque ele está melhor estruturado aqui dentro do canal, quem não vai aguentar o peso será a lateral. Essa margem que nós temos aqui de 10 milímetros, ela vai se romper. Então, o ideal é, se eu quero um fundo com uma estruturação mais resistente, garantia de mais peso, é eu trabalhar com um fundo que ele vai receber parafuso de todos os lados, que é o nosso fundo rebaixado. Esse tipo de fundo, sim, ele vai ser todo parafusado por baixo e a gente vai poder colocar peso tranquilamente dentro dessa gaveta. Sendo assim, temos que manter este fundo apenas com 5 milímetros aqui no canal. Sendo que um detalhe, esse fundo, se houver um erro de corte, tá? E esse fundo vier 1 milímetro maior, se ele vier 1 milímetro maior, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar essa lateral para fora, deixando assim uma brecha. Para evitar que esse tipo de erro aconteça interferindo na largura da minha gaveta, que vai interferir na folga da corrediça e atrapalhar a sua abertura e fechamento, nós vamos aplicar uma folga de encaixe desse fundo. Essa folga nós estamos considerando 1 milímetro de cada lado. Então, nós vamos aplicar 1 milímetro desse lado. Então, reparem que meu fundo ele não entrou 5 milímetros dentro da lateral, ele vai entrar apenas 4 milímetros. E o mesmo faremos do outro lado. Aplicar folga de 1 milímetro. Isso vai evitar que aconteça o problema descrito. Essa mesma folga nós também aplicamos no fundo rebaixado, 1 milímetro de cada lado. No fundo rebaixado, nós temos a configuração da profundidade do rebaixo, essa que vocês estão vendo eu fazer a medição. Reparem que está com 13 milímetros, porque a chapa que eu estou utilizando é de 18 milímetros. Sendo assim, eu posso modificar essa profundidade de acordo com a espessura da chapa que eu estiver trabalhando. Aonde eu devo ter atenção? Nessa margem, que é o que vai esconder o fundo. Essa margem não deve ser menor que 5 milímetros, porque se ela for menor que 5 milímetros, ela vai ficar frágil e pode quebrar, inclusive, na hora que você estiver manuseando essa gaveta. Então, para evitar que isso aconteça, nós vamos deixar essa margem no máximo com 5 milímetros.
Então, se eu estou trabalhando com uma chapa de 15, a profundidade do rebaixo será de 10 milímetros. Se eu estou trabalhando com 18, eu posso configurar essa margem com 13 milímetros. O que eu preciso é ter espaço suficiente para a colocação dos parafusos. Então, vamos voltar agora para o nosso HelloMob e aplicar essas configurações. Então, aqui no HelloMob eu tenho recuo do rasgo. Lembrando, o recuo do rasgo, o mínimo será de 10 milímetros. Eu apenas vou modificar esse recuo se eu precisar colocar uma travessa de reforço atrás desse fundo. Então, ó, olhando lá novamente o nosso fundo, se eu tivesse que colocar uma travessa aqui embaixo, então vamos desenhar uma travessa, e imaginem que isso aqui é o fundo de um armário, tá? Em gavetas a gente não coloca travessa de reforço. Se eu estou trabalhando com 18 milímetros, olha o que vai acontecer. Vai gerar um dente, tá? Então imagine que isso aqui, ó, é um armário, ok? Imagine que isso é um armário. Eu não posso botar esse dente porque as minhas laterais não vão encostar atrás. Então eu precisaria que essa folga tivesse exatamente a espessura do material que será utilizado como travessa de reforço. Ok? Então, retornando ao nosso HelloMob, nós vamos aplicar o recuo de 10 milímetros e alterar este recuo apenas em situações que eu precise aplicar travessa de reforço. E apliquem sempre em geral, de agora em diante. Profundidade do rasgo. Nós observamos que nós iremos colocar com 5 milímetros a profundidade do rasgo para evitar que essa margem não tenha resistência para suportar o peso que for colocado dentro dessa gaveta ou nesse armário. Profundidade do rebaixo é aquela profundidade que pode variar de acordo com a espessura do material que eu estiver trabalhando. Nós estamos considerando chapas de 15 milímetros, apliquem então 10 milímetros de profundidade. Folga do fundo. Como eu disse, 1 milímetro para cada lado, nós vamos aplicar então folga de 2 milímetros. Ao concluir, cliquem em voltar. Folga frentes. Aqui em folga frente, nós vamos colocar, como nós analisamos a imagem, folga mínima entre cada porta, para que a gente ganhe na estética. Então, folga frente lateral, nós vamos aplicar 3 milímetros. Apliquem sempre na categoria. Folga frente topo. Essa folga é considerando que eu vou ter um tampo ou uma travessa na horizontal. Nesse caso, essa folga ela varia de acordo com a espessura do material que eu estiver trabalhando. Se o meu tampo ou minha travessa na horizontal for de 15 milímetros, essa folga será de 10 milímetros. Considerem sempre uma sobreposição de 5 milímetros no tampo e na base, na parte superior e na parte inferior. Sobreposição de 5 milímetros. Então, apenas para frisar, se eu estou trabalhando com chapa de 15 e a minha frente de gaveta vai se sobrepor 5 milímetros, a folga restante será de 10 milímetros. Na base, o mesmo acontece. Se eu estou trabalhando com chapa de 15 milímetros e eu tenho uma sobreposição de 5 milímetros, a minha folga será de 10 milímetros. Agora, folga frente topo para a travessa vertical é diferente. A minha travessa nós vamos trabalhar com 70 milímetros. Se eu tenho uma sobreposição de 5, qual é a minha folga? 65 milímetros. Então, podem configurar 65 milímetros. Entre gavetas, folga mínima 3 milímetros. Talvez você se pergunte, mas professor, por que eu preciso colocar especificamente essa sobreposição na base e na parte superior de 5 milímetros? Isso é para facilitar a montagem do nosso gaveteiro. Eu vou mostrar para vocês agora
a sugestão de montagem de um gaveteiro, e para que isso possa ser possível, é necessário que vocês sigam estas recomendações de configuração. Então vamos dar uma olhada nisso agora. Então, a sugestão é a montagem desse gaveteiro utilizando o sistema de gabaritos. O que seria isso? Entre a base do meu armário e a parte inferior da minha gaveta, vai haver uma folga. Essa folga é necessária para que a minha gaveta ela não fique raspando nessa caixaria. Em geral, as corrediças elas são fixadas no meio da lateral da gaveta. E você precisa achar essa mesma posição na lateral, na caixaria do módulo, onde vai estar essa corrediça, onde essa gaveta vai ser fixada. Só que você precisaria ficar pegando medidas, somando medidas, para chegar a esse resultado, o que torna o processo de montagem do gaveteiro muito mais trabalhosa. Se eu configurar da maneira como foi proposta a vocês, eu vou ter uma medida fixa entre a primeira gaveta e a base de 6 milímetros. E eu trabalho com fundo de 6 milímetros. Para eu colocar 2 pedaços de chapa de 6 milímetros como gabarito e apoiar essa corrediça e essa gaveta é muito fácil. Então eu vou fixar a parte fixa da corrediça no móvel, ok? Apenas lembrando que se eu estiver trabalhando com frentes embutidas, eu preciso recuar a minha corrediça proporcionalmente à espessura da chapa. No exemplo que vocês estão vendo, a frente seria de 18 milímetros. Se a minha frente for sobreposta, a frente bate por fora, escondendo a caixaria, a minha corrediça ficaria fixada faciano, com no máximo 2 milímetros recuada. Eu vou fazer essa fixação no parafuso oblongo, tá? Nessas furações oblongas, para que eu possa ter um ajuste fino para frente e para trás depois que eu colocar as frentes dessa gaveta. Feito essa fixação, eu vou devolver a parte móvel da corrediça. Com essa parte móvel no lugar, eu vou encaixar a minha gaveta e vou puxar a gaveta e a corrediça até aparecer a primeira furação na vertical. Desconsiderem essa primeira imagem. Ela deve aparecer a furação na vertical, porque regulagem para frente e para trás eu já tenho na caixaria. Eu preciso agora de ajuste fino para cima e para baixo. Por isso, nós vamos fixar a gaveta pela furação oblonga na vertical. Depois que eu fizer a fixação tanto do lado direito como do lado esquerdo, eu puxo essa gaveta até aparecer a segunda furação na vertical. Mantenho sempre essa gaveta apoiada em cima dos calços e faço a fixação. Repito o processo na terceira furação vertical. Devolvo essa gaveta para dentro e passo para o próximo calço. Se eu estou trabalhando com gavetas embutidas, o meu calço será de 18 milímetros entre cada uma dessas gavetas. Se eu estiver trabalhando com frentes sobrepostas, eu terei um calço de 25 milímetros entre cada uma dessas gavetas. Mais à frente eu vou mostrar para vocês a razão desse cálculo. Eu vou colocar esse cálculo sobre a gaveta e vou repetir o processo que eu fiz na gaveta de baixo, fixando a corrediça, a parte fixa, furação oblonga horizontal, encaixando a parte móvel e a gaveta e depois fazendo a fixação dessas gavetas nas furações verticais. E vou repetir o processo até a última gaveta. Depois que eu colocar a última gaveta, eu removo todas as gavetas, mantenho apenas a última para fazer a fixação da frente. Eu vou utilizar o calço de 3 milímetros, porque eu configurei com 3 milímetros. É importante vocês medirem as frentes das gavetas para se certificarem de que o corte veio correto e ajustar, ok, esse gabarito de acordo com a espessura que você precisa.
Então, vocês podem utilizar, por exemplo, espaçadores de piso, que vocês encontram de 2, 3, 4, 5 milímetros, para poder fazer esse ajuste. Apoia a frente da gaveta sobre esses calços e dá sequência à montagem, prendendo essa frente com um grampo e depois fixando por trás. O ideal é que tenha pelo menos 3 pontos de fixação, pois quando colocamos um parafuso de cada lado, nós criamos um eixo que com o tempo, principalmente se estivermos utilizando o puxador de perfil, pode gerar movimento nessa frente de gaveta. Remove os grampos e repete o processo na gaveta superior. Coloca calço entre as gavetas e nas laterais, prende com o grampo, faz a fixação até chegar à última gaveta, onde você talvez precise remover o tampo para fazer essa montagem. E o seu gaveteiro vai estar montado. Como nós chegamos ao calço de 25 mm, por que 25 mm? E ao calço de 18 mm, por que 18 mm? Calço de 25 mm porque vocês têm chapas de 25 mm no mercado. E vocês conseguem comprar retalhos de 25 mm caso vocês não tenham uma sobra de algum projeto. 18 mm pela mesma razão, porque nós vamos trabalhar com 18 mm e a gente provavelmente terá sobra de 18 mm, e eu encontro também retalhos em lojas como Leroy Merlin, Léo Madeiras. Vocês conseguem comprar retalhos para fazer essa montagem sem precisar ficar trabalhando cabeça, fazendo medição, que isso é uma perda de tempo. Nós não podemos perder tempo. Mesmo que vocês determinem esse processo de montagem ao montador, o ideal é que eles tenham também um processo bem agilizado para a montagem, para não perder tempo na casa desse cliente. Então, segue para vocês as medidas para que essas gavetas elas possam seguir esse padrão. Então, olhando para cá, reparem que eu tenho a folga de 6 mm do corpo da gaveta até a minha travessa, a peça em vermelho na imagem, o que vai gerar uma aba na frente da gaveta de 11 mm. O mesmo acontece na base. Eu tenho um calço de 6 mm entre a gaveta e a base, peça em vermelho, e eu tenho a sobreposição de 5 mm, totalizando 11 mm a aba. Quando uma aba da gaveta superior encontra com a aba da gaveta inferior, você soma 11 mm mais 11 mm, você tem 22 mm. Com a folga de 3 mm entre as frentes da gaveta, nós chegamos ao resultado de 25 mm para esse calço. Nas gavetas embutidas, nós também temos na base um calço de 6 mm, porém com a folga de 3 mm da gaveta até a base, a aba que sobra na frente dessa gaveta será de 3 mm. Na parte superior, eu vou ter um recuo do corpo da minha gaveta até o topo da frente da gaveta de 12 mm. 12 mm com os 3 mm da gaveta superior, soma 15 mm. Com a folga entre gavetas, chegamos ao resultado de calço com 18 mm. Espero que isso tenha ficado claro para todo mundo e agora a gente pode retomar a nossa atividade com a configuração do gaveteiro. Agora que nós já fizemos as configurações das folgas e já entendemos a razão dessas folgas, vamos voltar. Vamos em dispositivos de montagem. Em dispositivos de montagem, selecionem parafuso mais cavilha para uma montagem simplificada, uma montagem facilitada, ou parafuso apenas para a montagem do corpo dos balcões. Lembrando a razão, maior resistência nessa caixaria que não vai receber fundo. Dispositivo de montagem do corpo das gavetas, parafuso mais cavilha. Não é interessante trabalhar com dispositivo de montagem em gavetas, porque elas são peças móveis que podem afrouxar o dispositivo com o tempo devido ao seu manuseio. Então, o dispositivo será parafuso mais cavilha. Nas gavetas, sim, nós podemos utilizar adesivos,
ok? Tampas para esconder os parafusos sem problema algum, porque está na parte interna do mobiliário. A altura do puxador. Nós temos vários puxadores no mercado. O padrão é 35 milímetros, na maioria dos casos, é o que vocês vão encontrar maior variedade, mas vocês têm opções diferentes de acordo com a escolha do cliente de vocês. Deixem configurado nesse primeiro momento com 35 milímetros. Cliquem em voltar e vamos para travessas. Em travessas, a largura mínima que eu desejo é 70 milímetros. Menos do que isso a revenda não corta. Maior do que isso, esteticamente, não vai ficar interessante. Então, coloquem a largura da travessa 70 milímetros. A travessa traseira, como ela tem o objetivo de garantir uma melhor estruturação, ela vai ser um pouco maior. O mínimo que nós conseguimos configurar é com 90 milímetros. Montagem da travessa traseira em relação ao fundo. Eu preciso que a minha travessa traseira ela fique faceando com as laterais. Ela não pode ficar recuada para o fundo entrar, por exemplo, atrás dela. Ela precisa ficar faceando. Então, a configuração que vai fazer com que isso aconteça, mesmo quando eu remover o fundo, é atrás do fundo, caso a travessa seja na vertical. Então, atrás do fundo, caso a travessa seja vertical, aplicar rasgo ou rebaixo se a travessa for horizontal. Orientação da travessa, a posição que nós queremos, não é na horizontal, igual a imagem que vocês estão vendo, porque isso não garante estruturação. Eu preciso que ela fique na vertical em pé, tanto a travessa traseira quanto a travessa dianteira, ambas na vertical. Engrossar a travessa dianteira? Não. Por que eu não preciso engrossar minha travessa? Porque eu estou trabalhando com ela na posição correta. Essa opção é para quando a pessoa utiliza a travessa na posição errada e para tentar minimizar o problema de empenamento, de estruturação, eles engrossam a travessa. Se estamos trabalhando com ela na posição correta, não há necessidade de engrossar nem a travessa dianteira, nem a travessa traseira. Fazer travessa traseira? Sim, evidentemente, para eu ter estruturação. Ao concluir, cliquem em voltar. Corpo das gavetas. Em corpo das gavetas, nós temos a contrafrente e a contrafundo da gaveta, que poderia estar zerada para manter a travessa ou a contrafrente e contrafundo alinhada com a lateral. Mas se a revenda na qual você estiver fazendo o serviço estiver errando o corte por 1 milímetro, você vai ver um dente aqui. Esse dente vai ficar perceptível. Então, só para que vocês entendam, vamos dar uma olhada naquela imagem das gavetas. Então, eu tenho aqui a frente, contrafundo. Reparem que elas não estão alinhadas com as laterais. Por quê? Como eu expliquei, se a minha revenda errasse em 1 milímetro, esse erro ficaria perceptível. Eu vou ver esse dente. Agora, se eu aplicar um recuo e de um lado, por exemplo, estiver com 11 milímetros e do outro estiver com 12 milímetros de recuo, por exemplo, será que isso fica visível ao olho nu? Com certeza que não. Então, nós vamos aplicar lá no HelloMob um recuo de 12 milímetros. Vamos retornar para o HelloMob. Apliquem 12 milímetros em geral. Depois vamos voltar e passar para fundo gavetas. Em fundo gavetas, nós vamos seguir o mesmo padrão do fundo que nós aplicamos no módulo. O padrão de fixação de fundos usinados não vai mudar. Recuo do rasgo, 10 milímetros. Profundidade do rasgo, 5 milímetros.
profundidade do rebaixo, 10 milímetros. Clique em voltar e vamos para a fita de borda. Em fita de borda, em geral, nós vamos aplicar fita de borda nas partes que vão ficar visíveis. A minha base, ela está por fora e todas as laterais vão encostar uma na outra. Então, a única parte que realmente vai estar visível é a parte da frente. Mas reparem que a minha configuração está a todos os lados aparentes. Por que eu utilizei esta configuração? Vamos olhar os diferentes tipos de configurações que nós temos aqui. Eu tenho o padrão do módulo, que em geral ele vai colocar frente e topos aparentes. Tá? Eu tenho apenas frente, eu vou utilizar esse recurso quando eu realmente quero economizar a fita de borda, porque eu pago tanto pelo rolo da fita como pela colagem de cada metro colado. Frente e fundo, quando eu quero dar uma resistência maior na parte de trás, por exemplo, se há uma água ou algo úmido escorrer, um líquido escorrer para a parte de trás, a fita de borda vai estar protegendo essa chapa. Frente e topos aparentes, eu quero garantir que as partes visíveis elas recebam fita de borda. Eu vou colocar frente e topos aparentes, mas a parte que fica na parede não vai receber fita de borda. Agora, na lateral, mesmo que vai receber o tamponamento, ele vai ter fita também, então poderia ser eliminado no caso de economia de material. E todos os lados aparentes eu vou utilizar quando eu quero garantir uma qualidade maior aos móveis que eu estou fabricando. Por que que todos os lados aparentes garantem essa qualidade maior? Porque o topo da chapa que recebe a fita de borda é a parte mais frágil da chapa, porque as suas faces têm a melanina, que é impermeável. Então, esse material está garantido ali contra a absorção de umidade. Porém, a sua fragilidade está no topo. Quando eu faço a colocação de fita de borda em todos os lados aparentes, eu garanto maior resistência à umidade dessa peça. E nós estamos falando de um balcão de uma cozinha, ou balcão de um banheiro, ou balcão de uma área de serviço, que são áreas úmidas. A mesma teoria eu posso aplicar em regiões litorâneas, onde a umidade também é maior. Então, eu sugiro todos os lados aparentes, ou frente e topos aparentes. Travessas. A aplicação de fita na travessa. Na travessa, a única parte visível, quando você abre a porta, é a parte inferior. Por quê? Porque em cima vai ter a pedra que vai esconder. Mas será que não é interessante colocar a fita de borda ali em cima? Sim, é interessante. Mesmo porque na hora que a pessoa estiver lavando essa pedra, essa água pode escorrer pela pedra e exatamente para a parte de cima desse móvel, onde não tem a fita de borda. Então, essa peça vai começar a estourar, começar a inchar com o tempo. Então, se você quer garantir uma melhor resistência, você vai precisar colocar a aplicação de fita tanto na frente, parte de cima, como no fundo, parte de baixo. Essa diferença de nome é devido às nossas travessas estarem na vertical. A aplicação de fita de borda no tampo vai seguir o padrão de todos os lados aparentes. Nas laterais também, todos os lados aparentes. Na travessa traseira não há opção, vocês vão deixar padrão do módulo. E nas portas, sem economia. Todos os lados com fita de borda. No topo, alguns deixam sem fita de borda porque vai entrar um puxador de perfil. Só que mesmo o puxador de perfil, se escorrer algum tipo de líquido em cima desse puxador, ele pode permitir a entrada da água, principalmente se vocês estiverem utilizando um puxador com colegado. Então eu sugiro que na aplicação de fita de borda nas portas não haja economia. Coloquem em todos os lados. Vamos voltar
E agora nós vamos ver que todas as configurações já foram aplicadas. Podem fechar essa janela aqui no X branco e roxo e clicar uma vez nesse gaveteiro para que ele possa ser carregado dentro do nosso SketchUp. Aqui dentro do SketchUp nós faremos a verificação das configurações. Então nós configuramos o fundo, esse fundo nós configuramos com a profundidade da usinagem com 5 milímetros. Então, reparem que está com 4 milímetros. Por quê? Porque tem 1 milímetro de folga. Esse fundo ele só vai entrar 4 milímetros. A usinagem que não está presente aqui é que será de 5 milímetros, ok? Mas ele está na posição correta, por trás da travessa. Então, quando eu entrar nas opções de componente desse módulo e remover o fundo, a minha travessa vai permanecer na posição correta. Folgas. Eu tenho a folga lateral, que nós colocamos folga mínima, de 3 milímetros. Folga superior com travessa. Se tem travessa de 70 e a minha gaveta se sobrepôs 5, vamos olhar aqui na lateral com raio-x. E reparem que a minha frente de gaveta, ela está sobrepondo exatamente os 5 milímetros que nós configuramos. Sendo assim, eu terei uma folga de 65 milímetros. Perfeito. Podemos sair do raio-x. Entre gavetas, nós também configuramos com 3 milímetros. E na base, que é aquela configuração que varia de acordo com a espessura da chapa, nós estamos com uma chapa de 15 milímetros. Então, com a sobreposição de 5, a minha folga será de 10 milímetros. Perfeito. As configurações foram devidamente aplicadas. Na gaveta, nós fizemos a configuração do recuo da contrafrente e contrafundo. Nós aplicamos 12 milímetros, então, pegando a ferramenta letra T, trena, eu consigo medir essa folga de 12 milímetros. Vamos dar sequência, então, com o projeto da nossa cozinha. Nós vamos selecionar este gaveteiro e vamos fazer as seguintes modificações nele. Vocês vão entrar em opções de componente, o atalho estará configurado na letra O do seu teclado. Então, se não estiver, façam essa configuração. Basta ir em Janela, Preferências, Atalhos, em Filtrar, digitem OPC cedilha, em Opções de componente, coloquem a letra O e sinal de mais. Abrindo essa janela, clique em Sim, OK. Agora seu atalho está configurado, sem problema algum. Nas opções de componente, nós vamos poder modificar todas as dimensões desse módulo. Então, eu quero esse módulo com 600 mesmo de largura, não vamos alterar. A profundidade da caixa, eu quero com 600 milímetros. A altura desse módulo, qual será a altura desse módulo? Vamos aplicar essas primeiras correções, 600 de profundidade. Já foi ajustado. Lembrando, qual é a altura que este módulo deve estar do chão? 150 milímetros. Então, vocês vão pegar a ferramenta Mover, clicar nesse módulo, travar no eixo azul, seta para cima do teclado, indique para o SketchUp para onde esse módulo deve ir, digite 150 e aperte Enter. Pronto, agora meu mobiliário está a 150 milímetros do chão. Mas eu preciso que a minha base do chão até aqui em cima, para o meu tampo, tenha por volta de 900 milímetros, que é o padrão para a maioria das pessoas. Essa medida apenas vai mudar quando eu tiver casos específicos, um cliente muito alto ou muito baixo, que deseje que a casa dele seja feita exclusivamente para o seu uso. Nesse caso, as medidas, as alturas vão variar. Em geral, 900 milímetros. Então, se eu tenho
150 milímetros do chão até a base. Para eu atingir os 900 milímetros de altura, o meu móvel, o meu balcão, precisa ter 750 milímetros. Eu vou aplicar, automaticamente ele vai fazer todo o ajuste interno e de gavetas desse módulo. A altura máxima da gaveta, vamos manter automático para que aquela folga entre gavetas permaneça. Com frentes, ok, de gaveta. Gavetas, o número de gavetas são 4. Profundidade máxima automático, porque ele vai fazer o melhor aproveitamento dessa caixaria. Puxador, vamos colocar perfil. Veio. Reparem que eu tenho aqui a opção veio, vertical em pé. O que é esse veio? Esse veio é o desenho da chapa da madeira quando eu estou trabalhando com algum material que tenha desenho. Por exemplo, um material madeirado, ele terá o sentido do desenho da madeira. Esse desenho deve acompanhar todo o seu projeto. Então, se as suas portas estão com o veio vertical em pé, suas gavetas também devem estar com o veio vertical em pé. Fundo. Esse mobiliário eu quero sem fundo. Fundo da gaveta, rasgado? Não. Vamos aplicar laterais rebaixadas, porque eu não preciso pagar a usinagem na contrafundo e na contrafrente. Essas duas peças eu faço a fixação com parafuso por baixo, porque elas não ficarão visíveis quando eu abrir essa gaveta. Então, laterais rebaixadas, trilho telescópico, fechamento superior travessas, vamos aplicar e verificar essas configurações. Então, lembrando, gaveta sobreposta, folga entre gavetas será de 25 milímetros, para facilitar a minha montagem. O fundo está rebaixado e eu vou poder fazer a fixação dele todo com parafuso por baixo. Gaveteiro configurado, nós podemos agora dar continuidade ao nosso projeto, pegando os demais módulos. Mantenho então o gaveteiro selecionado e vamos agora filtrar a categoria em balcões, portas de giro. Nós vamos configurar toda essa categoria. Nós vamos trabalhar com os módulos canto, uma porta, e balcão, 3 portas. Sendo que eu preciso configurar todas as opções possíveis. Sendo que, se eu entrar nas configurações do balcão canto, uma porta, ele não terá a configuração de espaçamento entre portas. Então, para eu configurar também espaçamento entre portas, nós vamos fazer a configuração pelo balcão canto 2 portas, para que a gente não tenha que fazer a configuração do canto uma porta e quando pegarmos outro tipo de móvel, precisamos fazer novamente essa configuração. Então, cliquem na engrenagem pelo balcão canto 2 portas. Em construção da caixa, nós vamos fazer a mesma construção que nós utilizamos no gaveteiro, base por baixo das laterais, passando, tampo, que será a nossa travessa, por dentro das laterais. Apliquem sempre na categoria dos balcões, portas de giro. Voltar. Fundo do módulo. Este fundo já vai estar configurado, porque nós aplicamos a configuração em geral. Então, não se preocupem, cliquem em voltar. Vamos para prateleiras, que nós não configuramos. Prateleira precisa de recuo? Apenas se quiser evitar que haja aquele dente, aquele desalinhamento por falta de aferimento na máquina que fez os cortes. Agora, se eu tenho portas muito longas, eu preciso que essa prateleira ela funcione como batente da minha porta, para essa porta ter pontos de contato, não apenas na parte de cima e na parte de baixo, mas também na sua extensão. No nosso caso, como é um balcão com 750 milímetros, nós podemos utilizar uma folga de 5 milímetros sem problema algum, porque essa porta já vai ter pontos de contato. Apliquem na categoria e vamos voltar.
Folga frentes. Folga frente na lateral, folga mínima de 3 milímetros. No topo, considerando sempre a espessura da chapa, se é 15 milímetros, folga de 10 milímetros. Na base, mesma coisa, se a minha chapa é 10 milímetros e eu tenho uma sobreposição de 5, folga de 10 milímetros. Mesmo que você pense, professor, mas a gente tinha feito essa sobreposição de 5 por causa do gaveteiro, aqui é portas, mas as nossas portas precisam seguir o mesmo alinhamento do gaveteiro. Se eu mudar essa configuração, eles não vão ter alinhamento nas frentes. Então, leve em consideração a sobreposição de 5 mesmo nas portas. Folga frente topo para a travessa, 65 milímetros, porque a nossa travessa tem 70 e a sobreposição tem 5 milímetros. Espaçamento entre portas, 3 milímetros. Cliquem em voltar. Dispositivos de montagem, dobradiça. Pode ser com amortecedor ou sem amortecedor. Utilizar com amortecedor vale muito a pena, a diferença não é tão grande assim e agrega valor uma porta que não fica batendo nesse móvel. Dispositivo de montagem para o corpo, a gente está falando da caixaria deste módulo, parafuso cavilha, assim como o gaveteiro. E nas prateleiras, VB35 ou VB de um furo, é a mesma coisa. Marcação para fixação de dobradiça nas portas, não há necessidade. Eu vou pagar no máximo pela furação do caneco da dobradiça. Essa furação para o parafuso, ela varia de acordo com a marca da dobradiça. Então, se eu não tiver o cuidado de me certificar de que a furação está coincidindo, eu vou pagar por uma furação que eu não vou utilizar. E é muito simples fazer essa furação durante a montagem. A altura do puxador, o mesmo utilizado no gaveteiro, 35 milímetros. Clique em voltar. Travessas, mesmas configurações do gaveteiro. Travessa dianteira, 70 milímetros. Travessa traseira, 90 milímetros. Montagem da travessa traseira, atrás do fundo, caso a travessa seja vertical. Orientação da travessa traseira, vertical em pé, tanto a traseira como a dianteira, vertical em pé. Engrossar, não engrossar nem a dianteira nem a traseira, porque estamos com a travessa na posição correta. Fazer travessa traseira, sim, vamos fazer para garantir a estruturação. Vamos voltar e vamos aplicar a fita de borda. Base, todos os lados aparentes. Travessa, frente e fundo. Tampo, todos os lados aparentes. Laterais, todos os lados aparentes. Travessa traseira, vocês vão colocar padrão do módulo, é a única opção. Prateleira, a única parte visível é a frente, mas por ser uma área úmida, coloquem pelo menos na frente e no fundo. Os topos estão protegidos pelas laterais. E nas portas, sem miséria, todos os lados com fita de borda. Podemos voltar. Configurações concluídas. Agora que as configurações estão concluídas, nós vamos dar sequência à nossa atividade. Com o gaveteiro selecionado, vocês vão fazer o seguinte processo. Então, prestem bem atenção para que vocês consigam fazer em seguida. Vocês vão selecionar o gaveteiro, vão pegar um balcão, canto, uma porta e aplicar na lateral desse balcão, alinhando pela frente, na parte de baixo da lateral. Então, reparem que eu já estou com o meu canto deste lado e ele está com a altura errada e com a profundidade também errada. Então, eu vou selecionar o gaveteiro, pegar ajuste de altura e clicar no meu balcão de canto. Pegar ajuste de profundidade e clicar no mesmo balcão.
Lembrem que eu estou copiando essas dimensões do armário gaveteiro e ele precisa estar selecionado para isso. Selecione então o armário de canto e nas opções de componente, letra O, apliquem as seguintes configurações: puxador, perfil, recuo da vista de fechamento 70 milímetros, fundo, sem fundo, vista lateral, com vista lateral e apliquem. O que está errado nessa imagem? O lado da porta está errado. Então, aqui em lado do fechamento, eu inverto o fechamento frontal com a porta. Então, basta colocar a direita e aplicar. Está ajustado. Depois que eu fizer essas configurações, eu vou selecionar o gaveteiro e pegar um balcão de canto e colocar do outro lado. As únicas configurações necessárias nesse balcão será recuo 70 e vista com vista e aplicar. A maioria das configurações ele copiou do módulo que já estava inserido. Nesse momento, eu vou pedir que vocês pausem o vídeo, façam essa atividade da mesma maneira como eu fiz agora com vocês. Se necessário, retornem o vídeo, assistam novamente para vocês terem o melhor aproveitamento possível e exercitem ao máximo isso para que fique automático e o processo de vocês de projetar seja realmente otimizado. Agora que vocês concluíram a colocação desse módulo, vamos dar sequência às nossas atividades. Eu vou selecionar este balcão de canto e vou pegar um balcão gaveteiro, gavetas editáveis. Então, balcão gavetas editáveis, não vou entrar em suas configurações, porque nós já configuramos essa categoria. Então, eu vou pegar esse armário e colocar na lateral do meu armário de canto. Vou pegar a ferramenta girar sentido anti-horário. Depois eu vou pegar a minha ferramenta mover, letra M, aproximar da extremidade que está na parte de trás, clicar uma vez com o mouse, girar a roda do mouse e tirar o zoom que foi aplicado, levar meu mouse na direção desejada, na vista de fechamento, para formar o L dessa cozinha, aproximar para ter certeza de que o alinhamento está correto, não está em posição errada, ele deve estar aqui nessa posição e vou clicar mais uma vez. Módulo alinhado. Depois que eu fizer isso, eu vou selecionar o balcão de canto do outro lado, vou filtrar a categoria em balcões, portas de giro, vou pegar o balcão 3 portas, vou alinhar na lateral desse balcão, vou girar com a ferramenta girar sentido horário esse balcão uma vez, vou pegar a ferramenta mover, letra M, aproximar da extremidade que está atrás, afastar novamente, levar o mouse na direção do alinhamento, aproximar, colocar ele devidamente alinhado e clicar para soltar. Terminei a ação, espaço. Mais uma vez, pausem o vídeo e executem essas ações. Bem, agora que vocês concluíram a colocação desses dois módulos, nós vamos fazer o ajuste de largura de portas e também de frente de gaveta. Quando eu tenho módulos, por exemplo, eu tenho um módulo gaveteiro com uma gaveta grande e eu tenho 4 gavetas que elas são exatamente do mesmo tamanho. Aparentemente, parecem que os puxadores estão seguindo a mesma linha, mas nós não podemos ficar apenas no aparentemente. Nós precisamos ter certeza de que isso está correto esteticamente.
Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que este gavetão tenha a mesma dimensão dessas duas gavetas inferiores. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é descobrir qual é o tamanho dessas duas gavetas ao mesmo tempo. Então, nós vamos aproximar de uma dessas gavetas, da sua extremidade. Vamos pegar a ferramenta Dimensões, letra D, clicar na extremidade dessa gaveta, afastar, levar o mouse na parte superior dessa gaveta pelo puxador, clicar mais uma vez e levar na direção desejada aonde nós queremos deixar essa medida. Vamos deixá-la encostada aqui nessa porta. Então, essas duas gavetas juntas têm 336 milímetros. Vamos repetir o processo e medir o gavetão. Vou aproximar da extremidade, afastar, aproximar da extremidade superior no puxador, clicar e puxar no sentido desejado. Então, reparem que existe uma diferença. Existe uma diferença de 2,5 milímetros. Então, o meu gavetão está 2,5 milímetros maior que as duas gavetas. Então, eu preciso diminuir o gavetão em 2,5 milímetros. Se ele estivesse menor, eu teria que aumentar. Aonde é feito esse ajuste? No gaveteiro editável. Nós vamos selecionar esse gaveteiro, abrir opções de componente, letra O, e nós temos aqui a opção altura vão inferior. Esse vão inferior é o vão que está inserida a nossa gaveta editável. Então, quando eu modificar a dimensão desse vão inferior, as minhas gavetas serão ajustadas e ficarão corretas. Quanto que eu preciso que o meu gavetão tenha? 336. Mas não significa que eu vou pegar 336 e aplicar aqui na altura do vão inferior. Eu tenho que aplicar aqui 350 milímetros menos a diferença que existe entre as duas medidas, que nós vimos que há uma diferença de 2,5 milímetros. Então, se o meu gavetão está maior, eu subtraio 350 milímetros menos 2,5, que vai dar 347,5. Se ele estivesse menor, eu acrescentaria esses 2 milímetros no vão inferior. E vamos aplicar, e ele fará o ajuste, e agora eu tenho as duas medidas corretas no meu projeto. Com relação às nossas portas, eu preciso, sempre que possível, ter portas com a mesma largura. Se eu tiver uma porta com 450, uma porta com 420, uma porta com 460, cada porta no projeto de um tamanho diferente, isso vai ficar horrível esteticamente e vai aumentar o preço do meu plano de corte, porque eu tenho muitos cortes diferentes para serem feitos. Então, quando eu otimizo o meu plano de corte por fazer um padrão de tamanho para cada peça, no nosso caso, nós estamos falando das portas, eu vou diminuir o que eu vou pagar de corte à empresa que fizer o meu projeto. Então, vamos considerar que os armários de canto eles já estejam com as suas portas nas devidas dimensões. Então, nós vamos aproximar de uma dessas portas e vamos descobrir a sua medida, a sua largura. Então, vou pegar a ferramenta Dimensões, letra D, clicar em um ponto, levar até outro ponto e puxar isso para frente dessa porta. Então, essa porta tem 444 milímetros. Se eu medir a porta do outro armário, nós vamos ver que ela está com diferença, mas eu não preciso saber a medida dessa porta para poder configurar ela. Vou apenas deixar as medidas para que vocês vejam essa correção.
Para eu achar a medida dessa porta, ou para essa porta ficar com 444 milímetros, eu preciso achar a largura correta desse módulo. A largura desse módulo será 3 vezes o valor da porta, que já está correto, mais as suas folgas. Então, vou abrir a calculadora, vou pegar 444 e multiplicar por 3. Nós vamos chegar a um resultado de 1.332. Esse resultado eu preciso acrescentar as folgas, então vamos contar juntos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 folgas, cada uma configurada com 3 milímetros. 3 vezes 4, 12. Então, 1.332 mais 12 será a dimensão desse módulo, 1.344. Vou clicar nesse módulo e ajustar a sua largura para 1.344 e aplicar. Automaticamente as portas foram ajustadas. Nesse momento, eu vou pedir que mais uma vez vocês pausem o vídeo para executar essas ferramentas e essas correções. Se necessário, assistam essa parte mais uma vez, mas tenho certeza de que fizeram da maneira correta. Agora que vocês concluíram essas correções, nós podemos dar sequência. O que nós precisamos fazer? Eu preciso ajustar a largura desse balcão gaveteiro e também a profundidade das gavetas, porque em cima dele haverá um cooktop. Eu não posso deixar as minhas gavetas indo até a parte de trás, porque do contrário eu não tenho passagem para a tubulação do gás. Então eu preciso restringir a profundidade dessas gavetas. A largura desse gaveteiro eu quero com a mesma largura deste armário de 3 portas. Eu preciso selecionar esse armário e copiar essa dimensão com a ferramenta Ajustar X. Mas lembrem-se que a ferramenta Ajustar X sempre cresce o armário no sentido direito, para o lado direito de quem vê esse módulo. Ele vai crescer para cá. E eu vou precisar reposicionar ele. Existe um método mais simples, onde eu vou selecionar esse armário, pegar a escala, letra S, e puxar ele pela lateral, trazendo o meu mouse até a referência do armário que eu quero copiar a dimensão. Eu posso fazer isso porque o ponto inicial desses módulos é o mesmo. Então, eles vão ficar com as mesmas dimensões da maneira correta. Tendo feito isso, entre nas opções de componente do gaveteiro, letra O, e modifiquem a profundidade das gavetas para 500 milímetros e aplicar. Então, reparem que gerou agora um espaço na parte de trás desse módulo, onde nós vamos poder trabalhar ali e passar com a tubulação do gás. Reparem que na parte posterior, nós também temos um ajuste a ser feito. Nós estamos desperdiçando muito espaço aqui nesses cantos. Nós vamos deixar um recuo de apenas 50 milímetros, porque quando nós utilizamos esse tipo de mobiliário, nós estamos considerando que não era possível trabalhar, por exemplo, com um armário de canto em L, porque a minha parede não tinha os 90 graus. Então, eu precisei trabalhar com esse armário para permitir a movimentação entre eles. Ok? Olha, vai permitir que eu faça um ajuste entre eles. Por isso, existe essa folga entre eles e uma folga na parte de trás. Mas essa folga será de apenas 50 milímetros. Então, para ajustar, nós vamos selecionar esse armário de canto da nossa esquerda e vamos pegar ele com a escala. Se você não estiver achando o ponto, assim como eu estou achando, ó, que eu passei o mouse e eu achei o puxador para fazer o ajuste, vocês vão clicar na ferramenta Raio-X para facilitar a sua visualização. Cliquem no puxador correspondente ao lado que vocês precisam puxar, aproximem da extremidade da parte de trás e cliquem mais uma vez para o ajuste. Saiam do raio-x e vocês verão que o ajuste foi feito. Só que
não tem recuo, então nós vamos aplicar o recuo de 50 milímetros. Entre nas opções de componente desse módulo e ajustem a largura, subtraindo 50 milímetros. Nós estamos com a largura atual de 1120, menos 50, 1070 milímetros será a largura desse módulo. Ele recuou aqui no lado direito, eu pego a ferramenta Realinhar Módulos, clico nele e depois no gaveteiro reposiciono ele. Mas reparem que a minha vista de fechamento ela também andou quando eu aumentei o armário. Então, o que eu preciso fazer para poder ajustar? Eu preciso ajustar a largura do fechamento. Então, ó, o meu fechamento ele está atualmente com 450 milímetros. Mas ele precisa ter a profundidade do armário que está de frente para ele, que tem 600 milímetros, mais a medida do recuo menos o recuo que você aplicou aqui atrás. Então, nós vamos somar a largura do armário que está de frente, 600 milímetros, com o recuo da vista, 70 milímetros. 670 milímetros. Menos 50, que foi o recuo que a gente aplicou aqui atrás, a minha vista precisa ter 620. Então, em opções de componente, letra O, localizem largura fechamento e apliquem 620 milímetros. Cliquem em aplicar e reparem que agora nosso módulo está correto. Vamos aplicar a mesma correção do outro lado. Vou selecionar esse armário, que já tem a largura que eu preciso, vou pegar ajuste de largura e clicar no módulo a ser ajustado. A largura dele já está correta, basta eu ajustar agora o fechamento, que eu já sei que precisa ter 620 milímetros, e aplicar. Todas as correções aplicadas, vamos dar continuidade. Mas antes, peço que vocês pausem novamente o vídeo, executem essas correções da maneira como foi apresentado a vocês, para darmos prosseguimento. Agora que vocês concluíram esses ajustes, nós vamos colocar o último módulo na parte inferior. Nós vamos selecionar o balcão de 3 portas, vamos filtrar a categoria em balcões gaveteiro e vamos pegar esse terceiro balcão basculante gaveteiro. Vamos colocar ele na lateral e o único ajuste que eu não posso esquecer de fazer é o ajuste do vão inferior, que precisa ter a mesma dimensão deste módulo que nós configuramos. Se o meu vão inferior tem 347,5, no módulo que eu trouxe agora, ele precisa ter a mesma correção, 347,5, e aplicar. Configurem também o fundo da gaveta, que está rasgado, e nós estamos usando laterais rebaixadas. Verifiquem se o outro módulo também está com essa configuração. Fundo da gaveta, laterais rebaixadas. E para encerrar, nós precisamos apenas colocar o tamponamento lateral, porque essas travessas serão montadas com parafuso que ficarão visíveis aqui na lateral. Então, nós vamos selecionar um dos balcões, filtrar a categoria em tamponamento envoltório. Em lateral de tamponamento, nas configurações avançadas, a gente regula apenas a largura do fechamento, nós vamos colocar a largura do engrosso, 70 milímetros, que é o mínimo que a gente precisa e é o mínimo que a revenda corta. Vamos fechar e colocar esse tamponamento alinhado pelo fundo. Agora nós precisamos ajustar a largura e a altura. A altura eu posso copiar do gaveteiro. Seleciono o gaveteiro, pego o ajuste de altura e clico no tamponamento. A largura desse tamponamento
eu vou utilizar a escala para aumentar ele até ele ocultar as minhas portas. Vai evitar, assim, que, quando eu estiver olhando de frente, eu fique vendo duas chapas juntas uma do lado da outra. Nesse caso, se o objetivo fosse esse, essas peças deveriam ser fitadas na hora com uma fita larga para passar a ideia de que é uma peça com espessura maior. Não é o nosso caso, é um tamponamento. Eu vou pegar a escala e alinhar na lateral dessa gaveta, que pode ser na aresta ou na extremidade, para facilitar o alinhamento. Terminou a ação, espaço. Depois que vocês fizerem esse primeiro tamponamento, peguem a ferramenta Mover, Ctrl e façam uma cópia em qualquer lugar. Pegue agora a ferramenta Alinhar Módulos, clique no tamponamento e depois no armário da outra extremidade e posicione ele pelo fundo. A nossa parte inferior está finalizada. Pause o vídeo agora neste momento e execute esse conjunto de informações que vocês acabaram de receber. Agora que vocês concluíram a parte inferior junto comigo, nós vamos fazer a colocação dos dois móveis superiores. Para isso, nós vamos selecionar o balcão de canto, vamos filtrar a categoria em aéreos e vamos fazer a configuração desses móveis aéreos. Então, vocês vão entrar em aéreos 3 portas, na engrenagem. Em construção da caixa, vocês vão colocar tampo e base por fora das laterais. Lembrando que estes armários aéreos não terão tamponamento e, por conta disso, eu vou precisar utilizar a estruturação que aguenta menos peso, porém agrega valor devido à sua estética. Então, montagem do tampo por cima das laterais, aplicado na categoria. Montagem da base por baixo das laterais, aplicado na categoria. Não há necessidade de travessa de reforço, pois vamos utilizar fundo rebaixado, mas caso haja e vocês queiram utilizar inclusive essa travessa de reforço, podem colocar ela com 100 milímetros para que vocês possam cortar essa chapa no meio com ângulo de 45 graus e fazer a mão amiga, que será a fixação deste armário. Vamos voltar. Configuração de fundo do módulo. Nós já sabemos que não precisamos entrar, pois nós configuramos eles na categoria geral. Então, eles já estão com os fundos configurados devidamente. Vamos para a folga frente. Em aéreos, 3 milímetros em todas as configurações, porque não tem nenhum gaveteiro na parte aérea que modifique essas folgas de topo e de base. Então, 3 milímetros em todas as folgas e apliquem na categoria. Agora vamos voltar. Dispositivo de montagem, dobradiça com amortecedor para essas portas não ficarem batendo. Corpo dos armários, não posso trabalhar com parafuso, porque o parafuso vai ficar aparente, quem olha por baixo vai ver os parafusos. Então, nós vamos trabalhar com minifix e cavilha, onde terá a sua fixação oculta dentro do armário. Dispositivo de montagem, VB de um furo, que é o VB35. Marcação para fixação de dobradiça nas portas, sem furos de marcação, assim como configuramos nos balcões. Vamos voltar e vamos para a fita de borda. Fita de borda, como nós estamos falando de armários aéreos, não estão suscetíveis à umidade, assim como os balcões, nós vamos colocar a fita de borda apenas nas partes visíveis. Então, vamos aplicar base, frente e topos aparentes, tampo, frente e topos aparentes, laterais, frente e topos aparentes,
prateleiras apenas frente e portas sem miséria, todos os lados fitados. Vamos voltar. Prateleiras, recuo da prateleira, 5 milímetros, tal como fizemos nos balcões. Apenas lembrar de não aplicar recuo se esse armário aéreo ele tiver uma dimensão maior que 700 milímetros, para que essa porta tenha outros pontos de contato, para que essa porta também possa resistir ainda mais ao empenamento. Vamos fechar e vamos pegar esse aéreo 3 portas e colocar em cima do balcão de canto, alinhado no fundo, porque esse armário precisa encostar na parede. Com o meu armário aqui na posição, eu preciso lembrar de puxar esse armário 50 milímetros para fora. Ele precisa estar alinhado com essa parte de cá. Então, basta clicar nesse módulo, pegar a ferramenta mover, clicar novamente nesse módulo que foi selecionado, travar no eixo vermelho, levar na direção que você quer andar com o módulo, digitar 50 milímetros, que foi o recuo que nós aplicamos embaixo, e clicar em Enter. Nas opções de componente desse módulo, vocês vão colocar puxador, perfil, veio vertical, fundo rebaixado com portas e aplicar. Agora selecionem o canto inferior do outro lado e peguem o aéreo 2 portas e coloquem no fundo em cima desse armário de canto. Repitam o processo. Seleciona o módulo, ferramenta mover, clica no módulo, trava no eixo vermelho, joga para fora, digita 50 e Enter. Esses armários, eles precisam subir. E a distância mínima entre os armários inferiores e os superiores é a distância de 600 milímetros. Então, nós vamos clicar nesse módulo, segurar o Ctrl, clicar no outro módulo, pegar a ferramenta mover, letra M, clicar em qualquer lugar, travar no eixo azul, seta para cima, jogar esse módulo para cima, vamos digitar 600 e Enter. Pronto, nossos módulos estão na altura de instalação. Agora eu preciso corrigir a largura desses módulos para que eles fiquem com o mesmo tamanho de portas e ocupem esse espaço que existe entre eles. Para isso, precisamos descobrir qual é a distância total dessa parede. Então, eu vou pegar a ferramenta Dimensões e medir esses armários de um ponto ao outro. Então, eu tenho aqui a distância de 2.840. Essa deve ser a medida desses dois módulos juntos. Essa é a medida de 5 portas com todas as folgas aplicadas. Então, eu preciso agora descobrir qual será a medida de cada porta individualmente. Porque com a medida de uma porta, nós aprendemos que é possível ajustar a largura de um armário. Então, nós vamos repetir esse processo. Então, eu vou pegar a medida de 2.840 e vou eliminar dessa medida as folgas entre portas. Então, vamos contar juntos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 folgas no armário de 3 portas. E eu tenho 1, 2, 3 folgas no armário de 2 portas. Eu tenho 7 folgas no total. Cada folga 3 milímetros, 3 vezes 7, 21 milímetros. Então, 2.840 menos 21 milímetros, que é igual a 2.819. Essa é a medida das 5 portas juntas sem as folgas. Então, se eu dividir esse número por 5, eu chego à medida de cada porta individualmente. Para eu achar a medida do armário de 3 portas, basta eu multiplicar esse valor por 3 e acrescentar 1, 2, 3,
4 folgas que esse armário possui. Cada folga 3 mm, 3 × 4, 12, 1.691,4 mais 12 mm será a medida desse armário. Seleciona o armário e aplica a largura de 1.703,4 milímetros e apliquem. Para achar a medida do módulo de 2 portas, qual será o cálculo? Não precisamos fazer cálculo. Seleciona o módulo, pega a ferramenta Escala letra S, puxador interno, lateral, um clique no puxador, leva até a extremidade do outro armário e clica mais uma vez. Concluiu a ação espaço. Para ter certeza de que você atingiu o objetivo, pega a ferramenta Dimensões, letra D, meça a porta do armário 2 portas e meça a porta do armário 3 portas e você vai chegar à medida que nós havíamos encontrado. Todas as portas estão com 563,80 milímetros. Então, nós temos agora todos os móveis da cozinha projetados. Essa foi a aula de hoje. Desejo que vocês possam fazer o máximo possível esse exercício até que se torne automático o uso de todas as ferramentas e configurações que nós fizemos juntos. Boa prática, até a próxima aula!